Olá, tudo bem? Espero que sim. Bom, pessoal, antes de ir direto para o tema, eu queria trazer aqui uma reflexão. Nesses últimos meses eu voltei a ter contato com alguns conhecidos e amigos de forma presencial, e eu recebi alguns questionamentos de forma muito tímidas. Vou pedir desculpa antes pelo ruído, estou gravando de um lugar diferente, tem bastante barulho. Quem sabe nas próximas com o microfonezinho. Esses amigos eles me questionavam o seguinte: Bruno, você, depois de ver os seus vídeos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você continua acreditando em Deus? Isolando toda a minha experiência com Deus, isolando toda a minha paixão, ou todo o meu amor pela teologia, ou por tudo que foi vivido. Então, nesse primeiro momento, eu sempre julguei essas pessoas e julgava essas pessoas mentalmente, e ainda bem que eu não refutava e tal, apenas respondia. Engraçado que depois essa minha surpresa, ela deu lugar a uma reflexão, né? O quanto as pessoas são condicionadas a crer em Deus através de uma lente religiosa, e que essa lente religiosa é tão santa quanto o próprio Deus. Ou seja, se você critica a religião, seja ela qual for, você está criticando Deus ou a fé. É impressionante que o relacionamento das pessoas, em sua maioria, é um relacionamento muito maior com as religiões do que com o próprio Deus. E isso é muito perigoso. Às vezes nós nos sentimos convertidos a Deus, onde na verdade somos convertidos a uma religião. Nós somos ensinados sobre a religião e somos poucos ensinados ao Evangelho. Mas enfim, uma reflexão aqui que eu queria dividir com vocês. Sobre o tema, muito pedido, inclusive, pelo WhatsApp, por e-mails. Eu esperei a água baixar, estava meio na moda falar sobre isso. Eu tenho 2 vídeos falando sobre a vinda do Samuel Trevisan para a CCB, e aí teve uma avalanche de pedidos falando para mim falar sobre o retorno dele da CCB, o êxodo, né, para a CCJ novamente, ou Apostólica, sei lá qual o nome da igreja que ele criou e depois refez. Bom, esperei a água baixar e agora eu vou comentar aqui de forma não editável. Naquele primeiro momento que a CCB, através dos presidentes, né, o presidente Marcelo Salvador, traz o Samuel de volta e acho que é João Marcos de volta, eu fiz uma crítica muito grande pelo tratamento que foi dado para eles, né? Chamando de Samuelzinho, falando de uma oração que aconteceu com a presença de Deus e que se abraçaram, e fizeram todo um cenário por trás daquilo, espiritualizando esse processo comum, muito comum e perigoso, e delicado, que acontece de forma muito recorrente em igrejas protestantes. E a minha vivência dentro da CCB, e eu divido isso, mesmo amando e crendo, um cuidado que eu tenho com a espiritualização de tudo. Isso daí é um cuidado que nós temos que ter, muito importante, ok? Bom, isto posto, vocês se lembram de todo aquele comentário no púlpito, trouxeram no púlpito, e eu ali fiquei um pouco impressionado com a maneira. Eu achei que a causa era positiva, a causa do perdão e abraçá-los novamente, porque não havia pecado, mas a maneira, né, o modo foi um modo um tanto quanto exagerado. Um ano depois, um ano e pouco depois, ou mais, não vou ser tão assertivo aqui, explode aí que o Samuel Trevisan volta para a igreja dele, a antiga igreja dele. E lá na igreja dele tem um vídeo aí que estourou na internet. Ele diz o seguinte: sabe por que eu fui para lá e voltei de lá? Porque Deus quis. Aonde que eu me desanimo cada vez mais com algumas religiões, não que eu não as frequente, que isso fique claro, eu consigo dividir isso muito bem hoje, depois de longos anos. É algo que o judeu principalmente condena, o quanto que o nome de Deus está sendo usado em vão, e eu afirmo que muitos que fazem isso vão pagar muito caro,
E lá no futuro, num outro momento, em outra matéria, nós ficaremos sabendo disso. A primeira utilização do nome de Deus em vão é afirmar aquela oração como algo extraordinário que sela a comunhão, a nova comunhão que acontece entre aqueles povos, aqueles irmãos, e que vai acontecer de novo um êxodo daquela galera para volta para CCB, como se fosse Deus e Cristos e evangelhos diferentes, e que de fato aquelas pessoas precisassem retornar a CCB. Aquilo foi exageradamente utilizar o nome de Deus em vão. Aí a minha pergunta: aquela oração teve a presença de Deus de fato? Ou aquilo foi um exagero para comoção pública? Um segundo ponto: todo aquele cenário do púlpito ficou esquecido? Não vai haver mais viagem porque o Samuel voltou para outra igreja? Isso beira a criancice, a infantilidade espiritual. Samuel Trevisan, por sua vez, falar que Deus quis que ele fosse e Deus quis que ele voltou, esquecendo e apagando todo o primeiro discurso dentro da CCB. Outra infantilidade, outra criancice. Eu usei o pleonasmo aqui, né? Infantilidade e criancice, mas é que a gente não pode xingar, né? Senão o YouTube corta nós. A quantidade de utilização do nome de Deus em vão, ela saiu da palavra e agora começou a tomar proporções de negócios humanos. E o que eu achei de tudo isso? Ridículo e antibíblico, porque a utilização de Deus fez isso, Deus me fez saber, é brincar com o nome de Deus para que as pessoas acreditem, sendo que ali foi tratado. E como a expectativa de ter ministério de X pessoas não foram atendidas, eles voltaram para outra igreja porque lá eles teriam a função dele. Isso mostra o quanto essas pessoas, ou algumas dessas pessoas, vivem do seu ministério, vivem de uma aparência, vivem do seu destaque sobre um povo, e quando perdem isso, parece que perdem o próprio evangelho. Muitos irmãos que tinham ministério até X tempo atrás, ou que pregavam a palavra até X tempo atrás, de fato parecem que não acreditam mais em nada, e mergulham no mundo, e no mundo, quando eu digo num pecado, num looping negativo e obscuro, porque estavam presos, arraigados e convertidos ao seu próprio ministério, ao seu próprio destaque, ao seu próprio dom, e não estavam, em hipótese alguma, convertidos ao Evangelho. Porque conhecer a Cristo de verdade, conhecer o Evangelho de verdade, é algo que te liga tão profundamente com o ambiente espiritual, com o próprio Deus, que te pacifica mesmo dentro do pecado, que te pacifica para sair do pecado, que te pacifica de tão modo a acreditar que você pode passar por um momento obscuro, mas aquele momento vai acabar, porque o Cristo existe, o seu Evangelho existe. E o que fica aparente para mim é que essas pessoas não foram convertidas ao Evangelho, estão convertidas a uma função, a um status social, e utilizam do nome de Deus em vão. É uma pena que poucas pessoas tenham a coragem de gritar de dentro contra essas pessoas e falar: e aí? Por que de X isso e por que de Y aquilo? E deveria ser cobrado, sim. Bom, não é uma revolta, mas é uma reflexão, tanto que eu esperei a poeira baixar, eu não quis causar uma tempestade maior, até porque eu sou muito pequeno, próximo desses grandões, e a minha crítica é dessa utilização do nome do Deus Todo-Poderoso que nós acreditamos em brincadeiras em cima de tribunas, em reuniões que ninguém sabe o que está acontecendo, cheia de advogados e cheia de testemunhas. #pensar, logo logo, atendendo a pedidos, falaremos dos outros temas que estão sendo pedidos lá no Instagram e no WhatsApp também. Valeu!